Amigos, sejam bem-vindos. O último canto do Sporting da temporada. Estamos a equacionar nem sequer fazer o canto do Sporting desta temporada e se calhar não tinha sido, melhor. Se calhar. Amigo Pedro, como é que estamos? Estamos bem? Podíamos estar Agora melhor. que já passaram alguns dias. Podíamos estar melhor. Ainda bem que não gravámos na segunda-feira. Ainda bem que ficaste em Também Lisboa. não dava. Não fiquei. Esse é que é o mais não? triste para mim. Eu vim a seguir ao Jamor, cheguei às 2h30 da manhã no Porto e fui às 2 da tarde para Lisboa. Ainda E bem cheguei que- ontem à noite. Então, ainda bem que, Para mim que foi foste dose- para Lisboa. É verdade. Gravar na segunda-feira ia ser tinha penoso. sido penoso, complicado. tinha. Ahm, Deu para refletir É isso. e deu para o Varandas falar. É isso. E deu para o Varandas falar, exatamente. Falou, Ele esperou. E ele esperou falou pelo imediatamente canto. antes de nós entrarmos Epá, aqui. gosto da consideração dele. Sim, ele falou É ele importante, acho perguntou que quando é que íamos gravar. quando é que Nós íamos temos que íamos gravar. gravar à volta das 6. A Ele falou às 5. comunicação disse-lhe, o canto do Sporting vai gravar agora às 6, vamos falar às 5. Já que ele não aceitou vir cá na altura das eleições. Mas pronto, Já vamos olhar aí para Sim. essas declarações também. Toda a gente sabe o que aconteceu, portanto não vamos aqui exprimir o que aconteceu no jogo, mas queria que me falasses do dia, já morto. Tu foste para lá. Sim, relativamente cedo. Não O bom muito. e o mau, quero que me contes o bom e o mau. Pá, Como é que foi ver aquela exibição ao vivo? Isso ora bem, sem tirar mérito, obviamente, ao Torriense, e parabéns por uma conquista Todo mérito, inédita todo para já, porque nunca nenhum clube da segunda divisão tinha Eu não sabia conseguido. disso. Nem eu, desconfiava, mas pensei que o Sporting já não faria parte desse lote de coisas absolutamente espantosas que acontecem eu escrevi no futebol português. Twitter que há coisas que só acontecem ao Sport. Pá, o que é engraçado em relação ao jogo, e depois vou ao dia, em relação ao jogo, não sei porquê, e tenho o meu amigo João Arrojado que pode confirmar isso. Eu entrei depois da hora, mas entrei depois da hora Já estávamos a perder quando entraste? consciente, e quando estava na fila sofremos o golo. E quando eu entro no estádio, lembrei-me da Académica, porque me aconteceu a mesma coisa. Na Académica ainda consegui ver ou seja, entrei, vi estava ainda a pé para ir para a bancada e vejo o golo acontecer. Marinho, E disse né? isso ao João Arrojado e disse, caramba, que mau pronúncio. Bem, ok, mas nunca, longe de mim, vou ser sério, longe de mim pensar. Primeira coisa, dar os parabéns obviamente ao Torrense, como estava a dizer, nem quero estar aqui a tirar mérito a quem tem mérito, porque as coisas Não, acontecem todo como elas são. mérito. E está tudo certo. Agora, é provavelmente uma das maiores humilhações que o Sporting, que eu me lembro, tenha passado. E esta temporada, bem, não vou dizer de toda a história, porque há muitas coisas acontecentes. Agora, para mim o que eu não estaria à espera é que eu tenho ido muitas vezes ao Jamor e estive nestas 3 últimas derrotas que vou dizer, a Académica, Aves e agora Torriense. Eu consigo perceber a derrota da Académica, não é consigo perceber, é uma das piores equipas que nós temos do Sporting, com provavelmente o pior presente da Mas eu história. quero recordar essa... Certo. Depois temos o Aves, que acontece num momento absolutamente estranhíssimo. 3 dias depois ou 4 dias depois. Do ataque ao Alcochete. E eu não estava à espera de todo que não havia condições. E pensei mesmo que o Sporting já não iria passar pelo que acabou por acontecer. Porque dá a sensação que nós estávamos à espera que vamos dar a volta, isto vai acabar por acontecer. E aconteceu o empate, e o empate até acontece cedo, não é? Logo aos 10 minutos da segunda parte. Mas, olhando para tudo o que aconteceu, é uma exibição absolutamente vergonhosa. E que tem, e eu nisto, como sabes, eu sou um grande defensor do Rui Borges, aliás, tenho sido bastante atacado pelos meus colegas sportinguistas das redes sociais, especialmente o X, não há problema, é o que é, para o bem para o mal, estou lá para responder, mas é óbvio que os primeiros culpados do resultado, obviamente, é o treinador, que é quem está ali, e já vamos certamente falar um bocadinho mais disso, e depois lá falaremos dos jogadores e do presidente, porque esta coisa de quererem culpabilizar tudo e todos e esquecerem-se da figura máxima, e isso vai bater às declarações de Varandas. Mas é evidente que o Rui Borges não sai bem, vamos nos lembrar certamente aquilo que já falaste aqui, falamos na altura da questão da renovação, e tudo isto acabou por ser, se tivéssemos ganho, não estaríamos todos aqui a falar, como não ganhamos, e ele renovou num período que provavelmente não era o melhor para ter renovado. Acho que há aqui uma campanha que está a dar jeito a alguns e a outros não, porque de repente tens algumas pessoas que nem sabes se aquilo é a opinião delas ou se estão amando de alguém, e eu vou dizer nomes porque acho que faz sentido, sei lá, se olhares para um Bernardo Ribeiro no Record, ou se olhares para um do Canal 11, de repente o Pedro Sousa, de repente tu ficas na dúvida se aquelas coisas são mesmo as opiniões sinceras deles, que eu quero acreditar que sim, ou se há aqui qualquer coisa orquestrada, porque o que se está a ver nestes últimos dias é, eu vejo muitos adeptos do Sporting, no seu direito, a pedir a admissão ou a saída do Rui Borges, que já deu para perceber que não vai acontecer, porque o Varandas evidentemente não iria fazer isso. E portanto, do jogo vergonhoso, não me lembro de ver uma exibição tão paupérrima do Sporting,
é humilhante, não tem nada a ver com uma derrota como a Bodo-Glimt, em que tu percebes que há condicionantes que levam àquilo, ou que pelo menos que possam explicar um bocadinho o que aconteceu. Aquilo não há nada. O Sporting faz 30 e tal remates, não cria oportunidades de golo, tem não sei quantos cantos, há jogadores que se arrastaram completamente, há momentos de jogo que parece handball sem rematarem à baliza, a passar as bolas dali de um lado para o outro, percorriam de uma linha à outra, sem nunca rematarmos ou sem criarmos criámos lá uma outra ocasião, e portanto isso foi absolutamente miserável. A parte boa, obviamente, é a festa no Jamor, é uma festa obviamente incrível, porque toda a gente que vai lá sabe como é que aquilo acontece. Na prática é um dia que é passado a comer e a beber num dos melhores locais para se estar, provavelmente de Lisboa, ali a Mata, neste caso da Oeiras, ali a Mata. E desse ponto de vista correu bem. Eu fui muito cedo, cheguei lá por volta de 12:30, 1 da tarde. Só tive ali um problema porque para levantar os nossos bilhetes, como era da Federação e era do lado do Torriense, tive que ir ao lado do Torriense, voltar para a Mata para o lado do Sporting e depois para entrar no jogo voltar ao lado do Torriense, e quem sabe aquilo sobe bastante. Mas é um dia que é passado no convívio com os amigos e absolutamente fantástico, como costuma ser sempre, e esse é o lado positivo. Então, bom tempo também. Portanto, bom tempo, sempre, e cometo sempre o mesmo erro de levo o cacho de chapéu, depois não uso bem o chapéu e depois chego a casa à noite e quando chego ao espelho vejo a cabeça toda vermelha, que é aquele clássico do Jamor. O jogo em si está tudo dito, não é? Acho que já todos os sportinguistas já disseram tudo o que era preciso dizer sobre aquela exibição, e vamos aqui dissecar alguns pontos. Porque é que eu queria recordar o jogo com a Académica? Porque se tu te recordares, o Sporting nesse ano, pronto, é o ano do Sapinto, não sei o quê, do Domingos, mas que até faz um brilharete na Europa, meia-final, e havia alguma expectativa de começar depois do Sapinto a época, não sei o quê, e esse jogo foi quase um prenúncio do que iria acontecer depois na época a seguir, que foi a mítica época nem interessa recordar. Espero que não seja o mesmo caso. Nós falámos na altura quando houve o timing, quando houve o timing da renovação, que naturalmente não, ao deixar-se passar, corria-se esse risco de renovar em cima de maus resultados. Isso aconteceu. Parecia que a coisa até estava mais ou menos positiva com a recuperação do segundo lugar e posteriormente depois com a situação do Aston Villa, e de repente levamos aqui este soco no estômago que nos deixa... Eu tenho sempre este medo de entrar numa época com o treinador a ser criticado vindo da época anterior. Eu acho que nunca dava um resultado. Se pensarmos na história do Sporting, nunca tivemos um caso onde um treinador tenha conseguido recuperar. Certo. Aliás, poucos são os treinadores que conseguem recuperar. Lembro-me se calhar do Jorge Jesus, quando perde no Benfica, quando perde a final e depois perde no Jamor e perde o título, e depois consegue recuperar. Mas no Sporting, se nós pensarmos, por exemplo, José Peseiro, não deu. Se pensarmos o holandês, o Marcel Keizer, que curiosamente até termina bem a época com a conquista da taça, mas nunca temos bons resultados quando o treinador já vai criticado para o verão, porque depois, se temos um mau resultado em agosto, eu disse isto no ataque rápido, assim que haja uma derrota, e se essa derrota até acontece cedo, dou por exemplo o exemplo do Benfica com o Roger Schmidt, do Benfica com o Bruno Lage, já chegamos ali a setembro muito tremidos. Portanto, eu não gosto. Eu tenho uma relação um bocadinho amor-ódio com o Rui Borges, quase semana sim, semana não, questiono-me. Questionas. Mas eu aceito isso. Eu acho que eu quando eu fico espantado quando as pessoas, não é, há pouco estava a dizer nas redes sociais, vieram logo perguntarem: ainda continuas e aceitas a renovação? Eu continuo a aceitar e continuo a achar que ele deve continuar, e que percebo, e já explicamos aqui porque é que ele renovou e porque é que ele, apesar de ter contrato, tinha que renovar, porque nenhuma direção quer que entre no último ano, no ano de contrato, e faz todo ser o último ano de contrato. Não faz sentido e está tudo certo. E basta pensar, se fosses tu, profissional, se gostarias que te fizessem isso e se não irias querer que se também renovasse. E portanto, isso está tudo certo. Agora, eu aceito perfeitamente as críticas e acho que faz todo sentido. Agora, custa-me um bocadinho serem os sportinguistas, mas isto tem acontecido, isto é o normal, não é? Neste momento há 2 grandes visados no Sporting, e vai haver mais, certamente. Os 2 grandes visados têm sido os 2 grandes... as 2 figuras têm sido mais atacadas no Sporting. Uma é o Rui Borges, e obviamente eu aceito isso, e percebo que se possa... Eu próprio,
que sou um defensor do Rui Borges, claro que fica a pensar, será que é mesmo o homem certo? Será que se agora dermos-lhe uma equipa que provavelmente vai ter Zalazar, que vai ter o Silas, Anderson, ou não sei o que mais, e que supostamente vai ter mais, não sei quem será, se é o Ieramai, ou se não é, já estou farto de ouvir falar do Ieramai, falam mais do Ieramai que sei lá o quê, ou não sei, sejam que forem os jogadores, vai ter armas, vai ter o suficiente para isso. Acho que ele deu mostras do ano passado em alguns momentos que sim. Há momentos que não. E ficas com isso e ficas a pensar. O outro visado, já sei, é o Pote, que devemos falar disso mais à frente. Mas eu percebo essa lógica e fico. Agora, custa-me um bocadinho estarmos constantemente. Eu não acho que seja por aí, nesta altura. Eu sinceramente não sei, nem consigo perceber como é que se massacra tanto o treinador ao ponto de dizer que não. E o argumento normalmente é porque ele apanhou metade da época do Ruben Amorim e, portanto... não é bem dele, foi uma parte do outro, tudo bem, um terço, e depois ele deu a volta e este ano não ganhou nada. Pronto, é um facto. E por isso, aí eu não concordo com o Rui Borges. A época não foi positiva e nem Varandas pode dizer o que disse hoje. Não é uma época positiva, como é óbvio. Não seria positiva se o Sporting ganhasse a taça. Não, eu acho que ganhar a taça tem o condão só de teres um título. Mas não... A questão do positivo... Acho que aí, pelo menos, não é negativa. Certo, mas e pronto, se o contrário de negativa é positivo. Mas não é uma época onde o Sporting não é campeão, não podemos dizer que é positivo. Mas aí a questão é uma questão... Para mim, obviamente, que o que eu não quero é que se... Percebo o que diz. Agora, eu só não quero é que se entre na mentalidade, e o Rui Borges já começou com o levantar a cabeça, que é das expressões mais ridículas no futebol, e os jogadores utilizam muito isso, os treinadores. Nós não podemos achar que o que aconteceu esta temporada... apesar de tudo e apesar da Liga dos Campeões, isto não pode voltar a ser a normalidade, porque isto é voltar aos 5 anos antes dos 5 anos destes últimos 5, não é? Percebe-se o que eu quero dizer? Ou seja, antes da conquista do título 2021, que era uma normalidade às vezes, conquistavas uma coisita. Não, se nós queremos efetivamente estar na luta por títulos, nós não podemos permitir isto. Repara, sim, a derrota com o Torriense são 3 taças de Portugal mal perdidas e 3 supertaças de disputar, são 6 títulos. Deixa-me só fazer relevo a uma coisa. Certo. É verdade que a derrota foi humilhante, mas eu acho que o problema dos sportinguistas não é a derrota. Não, o problema dos sportinguistas foi a exibição. Acho que a exibição e o Rui Borges. A postura... Acho que há muitos que é o Rui Borges também. Certo, mas a postura da equipa naquele jogo. Porque, para o bem e para o mal, o futebol ainda é um desporto que não é analítico, tem ainda uma grande dose de imprevisibilidade, certo. E portanto isto é como o Sporting também ganhou o Paris Saint-Germain quando se calhar em 100 vezes ganharia 10 e ganhou uma delas. Em 100 vezes se calhar o Torriense ganhava 2 ao Sporting, ganhou uma delas. Certo. O bom do futebol é isso. Eu acho que o problema do Sporting não é o ter perdido, o dos sportinguistas, pelo menos eu falo por aqueles que eu vou apanhando e vou conversando. É a atitude da equipa. A questão do Rui Borges, podemos aqui debater. Claro que o Pote saiu demasiado tarde. Claro que o Morita não devia saiu ou não saiu. O Géni também devia... Mas, Igor, eu acho que não é só isso. Eu acho é que a época 2026-27 já começou com uma derrota de Rui Borges. Isto para claro, isto, ou seja... O ganhar aqui não era só o título que conquistavas, era pelo menos manter alguma serenidade. Sim, e neste momento eu sei, não existe, é mais nesse sentido. Mas eu acho que mais do que a derrota em si, porque perder um jogo podes perder um jogo. Claro. Mais do que a derrota obviamente, obviamente o Rui Borges cometeu erros, eu odiei a flash que ele falou, certo, das substituições, quando ele diz que quando meteu o Kenda e o Bragança, eles ainda jogaram 30 e tal minutos. Pois jogaram porque tivemos que ir a prolongamento. E metes o Faé que nunca joga no campeonato, de repente aparece ali para aquele jogo importantíssimo. Eu sei que não havia muito mais. Mas quando ele diz isso é uma desculpa farrapada, não é? Porque ele quando aqui ele não sabia que o jogo ia a prolongamento. Portanto, ele quando coloca os jogadores é até aos 90 minutos. Portanto, pronto, errou em muitas coisas, mas eu acho que o pior foi a falta de entrega dos jogadores, o não meter o pé. E temos que dizer isto, eu muitas vezes desvalorizo estas situações porque acho que muitas vezes nós empolamos determinadas coisas que não entram na cabeça dos jogadores. Um jogador como o Vaianidis, ele quer lá saber se o Benfica e o Sporting têm uma rivalidade. O homem é grego, chegou a Portugal há 7 meses, ele quer lá saber se o Sporting nunca ganhou a Inglaterra. Ele é indiferente. Eu não percebo também a declaração de dizerem que o Pote tirou o pé para ir ao Mundial. Mas o Pote alguma vez ia ao Mundial? Nunca na vida.
O Pote até podia ter feito 7 golos na final contra o Os convocados Torriense. já tinham saído. Hã? Os convocados já tinham Não, saído. mas, exato, não, mas era porque ele não, porque a segunda parte da temporada foi a pensar em ir ao Mundial. Mas alguma vez alguém acreditava que o Pote ia para o Mundial? Nunca na vida, nem que o Pote fizesse 10 hat-tricks nas últimas 10 jornadas e fôssemos campeões. Mas isto para dizer, ou seja, muitas vezes nós empolamos esta coisa da mentalidade dos jogadores. No jogo de domingo, claramente percebemos que havia ali 4, 5, 6 jogadores que ou estão a pensar já onde é que vão jogar na próxima temporada. Percebemos isso no Yulman, percebemos que, por exemplo, o Maxi, que é um jogador que todo o ano foi dos nossos jogadores mais capazes nesse espírito, percebemos que também está a pensar no Mundial, percebemos vários jogadores que estão... Até o Trincão. Pronto, até o Trincão. Por isso, e embora, deixem-me só dizer uma coisa, aquilo que fizeram ao Trincão, eu quero falar sobre isso, já lá vamos. Isso é ridículo. Eu acho que mais do que a derrota em si é, obviamente, a postura, é uma exibição que envergonha no sentido de não é o perder com o Torriense. Claro, perder com o Torriense é sempre um motivo de vergonha. Para o Sporting, perder qualquer jogo é motivo de vergonha. Com o Torriense é um bocadinho mais, porque é uma equipa que está na segunda liga. Mas é a exibição que tivemos. Porque podia ter-se dado o caso, nós temos feito uma grande exibição e perdemos. E o Torriense marcou numa bola parada, onde pronto, há ali um erro individual, há uma bola parada, há um golo, e tu podes depois, olha, basta lembrarmos, por exemplo, o jogo que o Benfica teve com o Tondela. Passou ali 90 minutos a atacar e o guarda-redes fez isso. E não foi uma derrota mais humilhante porque eles falharam o 3-1. Exatamente. Portanto, foi tudo o que aconteceu. Portanto, eu não gosto, eu acho que o Rui Borges continua a ser o treinador certo para o Sporting, percebo as dúvidas e estas dúvidas é que me preocupam. E eu já disse isto, que é a partir do momento em que terminamos a época com estas dúvidas, independentemente de eu achar que o Rui Borges é o treinador certo para o Sporting, eu acho que neste momento estamos a colocar-nos numa posição, e estamos a colocar-nos numa posição porque renovámos muito tarde com o Rui Borges. Claro. Estamos a colocar-nos numa posição onde, vamos aqui pôr o exemplo, o Sporting joga com o Santa Clara na segunda jornada, perde. Eu diria que até à quarta ou quinta jornada vais ver um jogo com grande. E pela forma como os calendários... Mas é o que chama a atenção e é o que vai acabar por dizer, não é? Não ganhamos... Até agora não ganhávamos aos de cima. Agora nem ganhamos aos de cima nem aos de baixo, porque perdemos. Empatamos com o Aves, com o Tondela e com o Torriense. Os dois últimos e um que está para subir ou descer. E já agora mas ganhamos ao Casa Pia. Exatamente. E de repente... deixa-me só dizer aqui uma coisa, que é quando hoje Frederico Varandas, nas poucas declarações que eu consegui ler, diz que o Sporting perde e começa por dizer que uma delas é o cansaço. Epá, desculpem lá, isso é talvez a pior coisa que se possa dizer, porque um clube como o Torriense, que não tiveram a capacidade de colocar o calendário de uma forma a que eles não tivessem que jogar, e que vão jogar já amanhã, em 8 dias, 3 vezes. Cansados podem estar os homens que jogaram contra o Casa Pia, foram a Lisboa e agora vão jogar um jogo importante da vida deles. Aliás, estão numa eliminatória importantíssima. Vir com a questão do cansaço. Este Sporting cansado, em 10, tem que ganhar 10 ao Torriense. Este Sporting com 11 jogadores e estes só jogarem com uma perna cada um deles, isto não é de mérito para o Torriense. O Torriense ganhou e ganhou muito bem. É porque a diferença é tão abismal que isto não dá para arranjar desculpas. E por isso é que eu comecei por dizer, obviamente o Rui Borges é o culpado, para mim continua a ser, mas é tudo um conjunto de olhar para um adversário e não ter o respeito que o adversário merecia, quer entrar em cima deles e matar o jogo. Nós já falámos durante a época toda que claramente estamos a pagar a fatura de mercados incompletos. Eu não vou dizer que foram maus mercados, mas foram incompletos. E 2 anos seguidos com absoluto decalagem de lesões, um absoluto, uma razia quase inconcebível, apesar de Frederico Varandas ter dito que o Sporting até tem menos lesões porque fez parte de um grupo. Dizer isso é não ver futebol, dizer isso é pegar no campeão inglês e ver quantas lesões é que eles tiveram durante o ano e pegar no segundo classificado do campeonato português e ver quantas lesões é que eles tiveram. Portanto, estamos a pagar a fatura. Percebemos, por exemplo, o Luís Soares está completamente derreado. E mesmo assim foi dos menos maus. Foi, mas está completamente derreado. Claro está. Trincão está completamente derreado. Maxi está completamente também. Mas o Trincão é dos poucos que eu aceito, porque o Trincão não se lesionou e fez os minutos todos e mais alguns. Se pensares, o Soares é igual. Claro, carregou a equipa às costas. E Maxi teve 2 momentos de lesão, mas também entregou. É verdade. Claro que estamos a pagar. Agora, isso não pode servir de desculpa. Obviamente. Até porque
Tanto antes da final da taça, já tínhamos tido uma semana limpa da penúltima jornada para a última jornada, e depois tivemos outra semana limpa da última jornada para a Taça de Portugal. Claro que eu percebo que não se recuperam 6 meses de competição em 2 semanas, eu percebo isso, mas o Torriense tem que ter muito menos condições de recuperação dos jogadores do que o Sporting, apesar da nossa unidade de alta performance ser sempre discutível. Eu volto a dizer, neste momento, eu odeio isto, entrar com o treinador com este burburinho à volta. Acho que, como os Lages e o Smith, não é? Como acho que é como dizem os americanos, dead man walking. Ao primeiro momento que acontecer um deslize, o meu medo é que esse deslize aconteça logo nas primeiras jornadas e que depois vamos estar aqui o ano todo a falar que o novo treinador do Sporting não pôde fazer a equipa porque já, quando entrou já o mercado estava fechado. Esse é o meu medo, que é logo receita para desastre, nunca corre bem. Agora, o Frederico Varandas vai despedir o treinador que renovou depois de empatar com o Aves, com o Tondela, de perder com o Benfica, de perder com o Arsenal? Claro que não. O Frederico Varandas já o disse, ele disse na altura que não toma decisões a quente, nem pelo burburinho dos adeptos. Portanto, claro que não vai despedir o Rui Borges, nem fazia sentido despedir o Rui Borges agora, partindo do princípio que não o despediu ou pelo menos que lhe renovou o contrato quando o Sporting disse adeus a todas as competições. Espero estar enganado, espero mesmo estar enganado. Acho que há uma grande dose de risco de estarmos a procurar um treinador numa fase cedo da época. Nesta altura acho que não faz sentido. Mas reconheces que há esse risco? Claro que sim, claro que há, e acho que vamos entrar, nós não temos jogos mais nenhum porque entramos diretos na Liga dos Campeões, até essa notícia foi boa, ainda o jogo não tinha começado, e portanto nós só vamos entrar em competição lá para 8 ou 14, normalmente é no fim de semana de 8 de agosto ou 14 de agosto, há de ser coisa menos coisa, que já está fechado. Com o Mundial é capaz... é verdade que o Mundial é capaz de ser um bocadinho mais tarde, se calhar para aí do 14 ou 21. É capaz de ser a meio de agosto. Meio, 14 ou 21. Supertaça ali no primeiro fim de semana. Depois... se calhar ali. Portanto, quer isto dizer que nós só vamos entrar em competição aí. Portanto, agora é preparar a equipa para que... Porque eu acho é que aí na preparação da equipa, eu agora, depois de tudo isto, comecei a ter dúvidas se quem são os que... Eu até aqui achava que Yulman... Era este o ponto que eu queria falar contigo. Até aqui achava que era Yulman e Morita, se calhar Morita, Kenda. mas começo a pensar... Se calhar aqui há mais. O Bragança, pelos vistos, sabem hoje e já se tinha falado nisto na semana passada. Eu não gosto muito da expressão fim de ciclo, porque a não ser que o Sporting faça uma autêntica... faça recordar o Porto de 2004, que teve que vender toda a equipa. Sim, mas porque foi campeão europeu. Porque foi campeão europeu. E aí sim foi claro, perde o treinador, perde os jogadores todos. Portanto, aí sim, claro, final de ciclo. Final de ciclo é o que? O Sporting vai vender os 23 jogadores do plantel e contratar 23? Então que diz a bola hoje, íamos vender 10, não é? Mesmo assim eu acho um perfeito exagero. Seriam, a não ser que sejam 10 a contar com 5 ou 6 que nós não contemos mesmo. Se formos a contar com o Kochorashvili ou com o Faé, que não contam para a próxima temporada, mas se calhar nós vamos vender. Se contares que 10 não estão... Quem é que vai contratar o Faé? Depois do que ele mostrou desde janeiro, onde é que o Sporting vai conseguir meter o Faé? Nós também não contratamos um gajo que ninguém sabia de nós onde contratámos vinha. O Faé. Nós não contratamos o Faé, contratamos um gajo que veio da China e não sabemos o que é que ele fez, da Índia, sei lá, aqueles gajos que nós chegamos a contratar no tempo do Godinho, o outro que era indiano e depois o outro que era chinês e o outro que era não sei quem. Também já não fizemos tantos, agora não lembro os nomes, mas já vou buscá-los, que é para depois me dizerem no YouTube que eu não digo os nomes. Mas quer dizer... Como era o nome do gajo da Índia, pá? Eu estou sempre com Sunil, mas não é Sunil. Mas é que eu quero assim, já lá vejo aqui. Mas quer dizer, só se for uma coisa dessas. Agora, eu fico... Mas sentes que esta depois derrota... com as imagens que ontem saíram a público, eu ontem cheguei mesmo a pensar, eu brinquei com as imagens, como é óbvio, aquelas imagens... É o regresso do Ruben Amorim? É brincadeira, claro, porque de repente começam as imagens todas. É evidente que eles estão juntos porque moram ali relativamente próximos uns dos outros, amigos, e depois vão à casa uns dos outros e está tudo certo, e não há ali maldade nenhuma. Eu próprio hoje tipo a vir de calções, tal como eles estavam, mas depois achei, pá, o 00 não merece isso, e eu venho... Eu venho de calções quando não gravo de corpo inteiro. Pois, eu pensei nisso, mas depois tipo a vir e dava para fazer a piada, olha, hoje eu estava com os calções até daquela cor. E está bastante calor, portanto. Pronto, e como está muito calor, até pensei, hoje vai ser uma homenagem àquela vestimenta que é tão tradicional sportinguista e dos betos, mas a verdade é que, e nada contra os betos, não pensem que já estou aqui a criticar, e de repente, cada qual é como é, mas de repente, até essas imagens eu fiquei a pensar, será que nós vamos ter aqui a nossa maior preocupação? Pá, e o que eu fico com mais receio é que
nós estávamos a começar bem o mercado, ou seja, antes da estamos vitória, bem no mercado. Estamos a olhar para o mercado e parece que estamos a responder bem àquilo que são as necessidades do clube para a próxima temporada e a fechar os negócios com relativa rapidez. Porra, com muita Tudo rapidez. levava a crer que poderíamos ganhar a Taça de Portugal. Ok, não era nada do outro mundo, mas estávamos com um título e uma boa participação na Liga dos Campeões e 84 milhões. A entrada direta, como falamos aqui no outro dia, que dá mais 8 milhões e de repente já tens mais 43 para a próxima temporada. Não me interessa nada se o Benfica vai jogar as 6 ou 7 eliminatórios. Para mim podia entrar direto porque eu queria era ganhar a Taça, não é? Aquela malta que ainda no final ainda bem falar, ao menos o Benfica não foi, pá, ridículo. E agora começo a pensar se nós não vamos ter aqui mais preocupações. Mas sentes sinto que o Rui Borges pode ter aí um problema de liderança. Eu com o Ruben Amorim não estava preocupado. E a verdade seja dita, eu não sou viúva do Ruben Amorim, como sabe, já estou farto de dizer isso e já falei aqui até disso várias vezes. Mas sei que ele tinha mais capacidade de comunicação, claro, e tinha outro poder, porque me parece dentro do balneário. Basta ver o último mês de Ruben Amorim. Claro. E tenho esse receio. Tenho esse receio que o Rui Borges não consiga segurar aqui as pontas. Eu diria que um dos grandes... Eu quero falar da questão do fim de ciclo com tempo. Eu diria que um dos grandes males, ou pelo menos uma das grandes sensações negativas que ficou aos adeptos do Sporting aquela final da Taça, é exatamente isso. A incapacidade de Rui Borges aglomerar aqueles jogadores que todos nós sabemos que do 11 que jogou, pelo menos 2 já sabemos que não vão estar e se calhar 3 ou 4 não vão estar, tanto o Poto, o Ilman, o Morita e se calhar mais um ou outro, o Vaianidis, foi titular, não foi? O Vaianidis, também sabemos. Portanto, claro, o Rui Borges não ter tido a capacidade de focar aqueles jogadores que já estão com a cabeça no Mundial e no Leeds e no Atlético Madrid para aquele jogo, acho que isso foi claro, acho que esse é um dos grandes pontos de críticas a Rui Borges, é não ter conseguido não ter conseguido no fundo fazer aquilo que o Ruben Amorim fez quando já sabia que ia embora e mesmo assim ficou e os jogadores estavam com ele e quase ali aquela last dance do Chicago Bulls, né, do documentário, não ter conseguido fazer isso. Porém, aqui já acho que pode ser um ponto positivo para o Rui Borges, que é o Rui Borges no fundo herdou uma equipa que era bicampeã nacional. Portanto, Rui Borges, o que é que Rui Borges poderia fazer àquela equipa? Não poderia fazer nada. Não tinha argumentos para chegar à direção e dizer, olha, está na altura do Pote sair, ou do Trincão sair, ou deste sair, ou daquele sair. Não o ia fazer porque não tinha... Porque naquele momento o grupo era mais importante que o Rui Borges. Neste momento, acho que o Rui Borges tem aqui uma oportunidade para refazer o plantel. Espero que a opinião dele seja respeitada a quando do mercado. Portanto, acho que o Rui Borges pode tentar aqui pegar num grupo que estava muito associado a Ruben Amorim e começar também a moldá-lo à sua imagem. Tem essa oportunidade. Para já, se as notícias estiverem todas certas, há pelo menos já 3, 4 nomes fechados. Acho que isto é um soco no estômago que pode minar aqui um bocadinho a confiança que os adeptos têm no próprio dos jogadores que estão a chegar ao mercado. Na questão do fim de ciclo, sentes que este jogo foi no fundo o carimbo daquilo que nós temíamos, que realmente tenha sido um fim de ciclo e que, se calhar não 10 jogadores, mas um grupo forte de jogadores pode deixar o clube? Temo, mas eu achava que podia ser um fim de ciclo, mas com aquilo que estes jogadores fizeram noutras partidas, porque se nós olharmos para o que foi feito no contra o Bodoglint, vinhas de uma situação inacreditável, entraste em campo com aquela vontade. Mesmo contra o Benfica perdes, mas mesmo contra o Arsenal, depois vais ao Arsenal, a mesma coisa. Vais ao Dragão fazer uma das exibições mais difíceis e conseguidas contra uma equipa fortíssima do ponto de vista do que é defesa, física, e o Sporting completamente rasto, e aguentas um 0-0 que não foi nada fácil, e tu sentes, quer dizer, qualquer adepto sai daquelas bancadas do Dragão nesse dia a sentir que a Taça de Portugal vai ser um mero proforma. Salvo seja, obviamente, e mais uma vez, com todo o respeito pelo Torriense, que não tem culpa nenhuma disso. Sim, mas há um grau de favoritismo. Mas há um favoritismo enorme. Ou seja, toda a gente sabia que quem saísse dali iria provavelmente vencer. E provavelmente o Porto, se fosse à final, vencia a Taça de Portugal. Sinceramente, não estou a ver, até pelos níveis de motivação do Porto com o campeonato, arrumava aquilo em 3 tempos, nem que fosse um 0. Mas a verdade é que tu tens um conjunto de jogos que podem ser finais de ciclo. Tens uma exibição contra o Gil Vicente,
que tens que ganhar e que tens que mostrar e que durante toda a semana, e o César Peixoto e não sei o quê, que não sei o que mais, e o Sport, que o Benfica começa logo a ganhar, já, logo do Estoril já vinham notícias que já está a ganhar, não sei o que mais, e tu respondes bem, com um 3-0, sem espinhas, e depois de repente chegas ali e é por causa do Mundial e por causa de levantar o pé, há ali qualquer coisa é que não esteve bem, não... É o Rui Borges que não conseguiu chegar lá e dizer mas estamos a brincar com isto, ou chegar ao intervalo e não partir aquilo tudo. Eu preferia que o Rui Borges pagasse, que o Sport tivesse que pagar 50 mil euros de multa e por destruir o Jamor todo, e já agora aproveitavam e faziam obras, que aquilo também precisa. Já sei que é sempre uma confusão por quem é o dono e o IPDJ e as coisas, e essas coisas todas, e a Federação, não sei o que mais. Mas entravam na segunda parte com outra coisa, que era aquilo que eu pensava, e quando vi o gol do empate, que by the way... já ouvi muito mal, porque já estava de costas, porque eu estava tão chateado com aquilo que já nem sabia para onde é que me havia de virar, e de repente, não, um fim de ciclo, era um fim de ciclo depois de acabar, ok, olha, acabou, e o Will mandava uma volta ao campo, e batia palmas, e fazia o discurso que fez agora no Instagram, e o Pote dizia a mesma coisa, e o Soares e vinha o Rui Borges e dizia que não conseguimos ganhar tudo, e o Baranda já podia, estamos cansados, mas ganhamos pelo menos um título, e já podia dizer que é o melhor presente da história, e aquelas coisinhas todas, e faz mais 3 mil Lion Seeds para o próximo ano, e está tudo bem. E isso é que seria o fim de ciclo. Agora, um fim de ciclo contra uma equipa que não tem a nossa qualidade, eu não percebo. Nós ali temos 1 ou 2 jogadores que vão ao Mundial, ou 3, o Inácio faz uma exibição miserável, foi a pensar no Mundial, custa-me um bocado a pensar. O Bragança, eu até aceito que o Bragança possa não ter jogado bem porque já está com a cabeça noutro sítio, mas depois não há ninguém que lhes... E por isso é que eu digo, obviamente o Rui Borges, claro que se me perguntas, e eu não quero ser incoerente, uma coisa é o que eu acho do Rui Borges na continuidade, outra coisa é o momento, e nós fizemos aqui várias críticas ao Rui Borges, tinha que ser ele como timoneiro, ao intervalo, sinceramente, falta agora aqui os treinadores para explicar como é que se faz, ias chegar ao intervalo, tinhas que partir aquela porcaria toda, para não dizer outro palavrão, mas é que tinha que ser mesmo, e dizer àquela gente que não faz sentido absolutamente nenhum. E não ter feito substituições também. E as substituições, depois, ele próprio entra ali, e há um momento que eu acho que estamos todos ali nas bancadas a olhar para o campo à espera que aconteça o milagre, porque é o Sporting. Não, isto vai acontecer, porque isto já não é como contra a Académica. E acho que de certa forma aconteceu quando fomos para o prolongamento. Mas depois, quando começas a ver o prolongamento, já começas a pensar, estes gajos vão ficar cada vez mais nervosos, porque isto a seguir já é penaltis, e penaltis pode dar para qualquer um. Claro. E de repente, claro, depois há o penalti, marca o golo, há também o golo de fora de jogo para os dois lados, tudo bem, mas tu percebes claramente que não estão, e portanto não houve aquela capacidade. E claro, se queremos encontrar um culpado, entre aspas, é evidente que é Rui Borges, porque não foi capaz de olhar para o jogo e de puxar pelos jogadores que não se deviam ser. Porque fim de ciclo, não, é aquilo que eu digo sempre. Estes jogadores, obviamente, podem pensar no fim de ciclo. Mas nós não estamos a pensar, com todo o respeito, pelas pessoas que ganham ordenados mínimos, e esses sim é que têm que pensar se têm dinheiro para dar de comer aos filhos ao final do mês. Estamos a falar de gajos que ganham uma fortuna, que têm as melhores comunidades possíveis, que depois, quando acabar a temporada, podem falar com os agentes, podem transformar, têm 3 meses para trabalhar tudo. Não pode ser, fim de ciclo não pode ser. Foi aquilo que eu percebo. Já dissemos, a grande crítica foi essa. Claro. Vários jogadores que pareceram, obviamente eles vão desmentir isso, mas nós adeptos ficámos com a ideia que vários jogadores entraram, que a época teve mais uma semana do que devia ter tido. E que vários jogadores já entraram, uns a pensar qual é que vai ser o próximo clube deles e o ordenado deles, outros a pensar no Campeonato do Mundo, outros a pensar nas férias, e outros a pensar sei lá o quê, e ninguém vai ligar isto. E este eu acho que esse foi o problema. É um conjunto de coisas, é isto tudo, é o adversário não ser o Benfica do ano passado, é o Rui Borges não ter tido a capacidade de pagar naquele grupo que vinha de uma final de época já, pronto, temos que a seguir à eliminatória com o Arsenal, mesmo quando o Sporting ganhou aqueles últimos jogos que lhe permite o segundo lugar, já é um final de época, pronto, de algum arrasto, digamos assim, e não conseguimos levar aquilo. Repara, tudo. Tu jogas mal contra o AVS e contra o Tondela, obviamente resultados negativos. Tu tens oportunidades de gol com caraças e é daqueles jogos que jogas mal, corre mal, mas fizeste mais que suficiente para ganhar. Ali não, isso é que deixa mesmo
porque carga d'água é que aquela malta não olha e diz, não, isto não faz sentido, quer dizer, só aquela primeira parte era o suficiente, obviamente para o treino da partida aquilo tudo, mas até para os próprios jogadores, e portanto, aí claro, é como tu dizes, a cabeça está claramente Tu vias noutro sítio. a postura dos jogadores no completamente. campo, completamente. Ele nem é o... E até acho que até o próprio Rui Borges. É a frustração tudo. deles de... Pá, isto não está a dar e Nada. nunca vai dar. Pronto, não interessa. A época terminou. Portanto, o Sporting não conquistou nenhum título, perde 2 finais, uma a abrir e uma a fechar, curiosamente. Tem como ponto positivo, eu não consigo dizer que o segundo lugar é um ponto positivo, Sim, pá, não consigo. A única coisa positiva é ir direto à Liga dos Campeões. Não, tem como ponto positivo a presença na Liga dos Campeões. É eliminado na meia final da Taça da Liga, vale o que vale, e curiosamente fui ver a ficha desse jogo e terminámos com o Mateus Reis e um jogador da equipa B, era a nossa dupla de centrais no jogo contra o Vitória. Voltámos a passar por uma época de 20 ou 30 ou 40 lesões e recaídas, e joga e não joga, e será que regressa para o Jamor e depois afinal nunca regressa, e depois é o que é. E portanto chegou a altura de fazermos aqui um balanço final. Que é ligeiramente superior, apesar de tudo, esta época, ao 4º lugar do Ruben Amorim, que consegue depois do título. Superior em quem? Em lesões? Não, é superior em resultados. Não, claro. Claro. E essa é que é a grande diferença. Depois o Ruben Amorim, essa temporada também é... Eu sei. O problema é isso. Nós já dissemos isso várias vezes. Há uma diferença de aura. Essa é, obviamente. Não é porque o Ruben Amorim chega, não vamos contar a época que quando. A seguir é campeão, a época que ele chega também fica em quarto, mas já vinha... Mas é campeão, depois fica em quarto lugar. Mas depois entra em terceiro. Mas entra em terceiro. Eu sei. Mas, e tu vês que as críticas não são... São algumas críticas, mas não, já foi campeão e ele vai-nos pôr. Ninguém pôs em causa, criticou-se, mas não, é para continuar. Aqui, Rui Borges não tem essa capacidade. Porquê? Porque tudo vem encadeado. É um campeonato que não é ganho só por ele, porque um terço foi feito pelo outro, recupera não sei o quê, agora não conseguiu dar e está ali criado todo um espírito negativo. E é evidente que vai ser uma prova de fogo, como tu dizes, já dissemos aqui várias vezes, obviamente. Estou muito curioso para ver esta questão do fim de ciclo, porque... É muito fácil falar de saírem 10 jogadores, mas para saírem 10 jogadores têm que vir 10 jogadores, e não estamos a falar só de 10, porque se o Sporting tem lacunas no plantel... Claro, tem que vir os 10 mais as lacunas que temos. Exatamente, se sair o Pote tem que vir alguém, claro. Se sair o Trincão tem que vir alguém, se sair o Poquenda já veio, mas pronto, se sair o Yulman, o Morita e o Bragança, tem que vir mais 3, e o Cocorosvili 4. Portanto, eu acho que no meio campo já é uma sim, mas percebam que a ideia do vender 10... eu diria que não há muitas equipas que contratem 10, 11 jogadores num verão e depois tenham um grande sucesso no ano a seguir. Ficaria muito preocupado se saísse um Inácio, um Morten, um Morita, um Trincão, um Pote, um Bragança. Se saíssem estes, acho que isto... metade da equipe. Mas eu estou-te a dizer, se sair um Inácio, um Morten, o Morita, o Bragança... O Trincão. O Cocorosvili. Não, o Cocorosvili já e o Pote, eventualmente, aí começa a ficar... Aí acho que é muito difícil. Quer dizer, é do nada e vai-se pedir a um treinador que já está fragilizado um autêntico milagre. Um milagre. Muito bem, olha, vamos aqui fazer o resumo da época. Posso-me ir embora? Podes. De 1 a 20, avaliação da época. Já uma vez me perguntaste isso, eu na altura acho que dei para aí 14 ou 15 do Rui Borges. Agora não. Então, eu vou-te época dizer. do Sporting, nenhum título, segundo lugar, quartos de final da Liga dos Campeões. Esse é o problema, porque assim, nós devíamos dizer que a época é positiva, devíamos começar por positivo ou negativo para dar nota. E eu acho que não é uma época negativa, acho que apesar de tudo. É assim, supostamente devia de ser, não há títulos, era negativa, mas eu não consigo considerar que a época seja negativa a esse ponto, porque eu acho que estivemos na luta pelo título, ou seja, um presidente ou um treinador não podem dizer que vão ser campeões, dizem que vão lutar pelos títulos, e o Sporting lutou pelo título de campeão nacional, pela Taça de Portugal e na Liga dos Campeões também. Portanto, eu posso dizer que, nesse sentido, na minha opinião, será ligeiramente positiva. Agora, de 0 a 20, um 10. 10? Eu estava a pensar assim, ou 11. Eu vou dar 11 e o Varela vai dar mais que eu. Não, era 10 ou 11. Entre 10 ou 11. Okay. Porque eu não acho que seja negativo a esse ponto, embora percebo, e se me disserem assim, não, é negativo porque não conquistou nenhum título. Pronto, eu sou capaz de aceitar isso, se quisermos ter, mas acho que é mais há uma coisa que caso. eu acho que é importante, e depois quando falamos dos jogadores eu quero recordar aqui algumas coisas. Disseste bem, nenhum treinador, nem nenhum presidente pode dizer vai ganhar tudo.
o que os treinadores, os presidentes querem, Equipas de todos os clubes do mundo, claro, obviamente o Paris Saint-Germain é diferente, mas todos os clubes querem estar nas decisões, querem chegar até à última jornada ou à penúltima jornada e à final da Taça, e à final da Taça da Liga, e à Supertaça, e às meias finais da Liga dos Campeões. E nós nas 4 competições tivemos até à última. Até à Taça da Liga, sim, que é uma vergonha, mas tudo bem. Muito bem, então, quem foi o nosso melhor jogador da temporada? E pá, eu ainda estava a pensar nisso quando tu mandaste as questões. E para mim, o melhor jogador do Sporting, para mim vai ser, para mim é o Suárez. Acho que... Não há como. Não é só pelo que ele produz, é pelo que ele veio substituir, porque tem um peso ali aos ombros, tu de repente entras em campo a dizer, durante 2 anos teve cá um gajo, que by the way, é 3 vezes campeão seguidas, 2 no... E está na final da Liga dos Campeões. E agora vai disputar a Liga dos Campeões. Ou seja, o gajo que eu vim substituir... que saia mal de Alvalade, mas é 2 vezes campeão nacional com Taça de Portugal, marca campeão de Inglaterra, 100 golos em 2 anos. E pode ser campeão europeu, de repente marca 100 golos, ou lá quantos são, 96 em 2 temporadas, e, portanto, eu faço menos um gol do que ele na primeira temporada. Acho que me parece um jogador. Pior jogador da temporada? Pá, eu posso dizer aquele que me... Porque a pergunta a seguir é a decepção. Portanto, as duas coisas estão associadas. O pior jogador da temporada, isso agora... É que tens 2. É? Kocharazvili e Faye. Não, Kocharazvili vai para a decepção. Decepção, para mim. Né? A minha decepção vai ser Vaianidis. Mas o pior jogador, é difícil. Para mim só pode ser o Faye. O Faye. Não, sim. Ok, decepção o Kocharazvili, Faye, sim. Okay. É porque é engraçado que o Faye, quando vem, ainda me lembro de estar a gravar com o Castro e olharmos ali, pá, às vezes nós dois a falarmos um com o outro e a pensarmos, estamos ali a ver alguns pormenores bons, mas aquilo deve ter durado, pá, um jogo. Porque depois logo a seguir tu percebes, não. Até eu acho que estava lá e fazia melhor. Sim, Faye. Claramente. Eu na decepção pus o Vaianidis porque depois de um ano não, mas depois de tanto tempo onde o Fresneda até termina a época a central, falso lateral, digamos assim, e eu achava, o Fresneda pode ser realmente um jogador interessante neste esquema de... Quem nos dera o Fresneda se calhar na final da Taça de Portugal. Ou seja, o Vaianidis foi tão mau que fez com que o Fresneda seja absolutamente insubstituível no Sporting. É verdade. O Vaianidis, que é um jogador que já tinham tentado e andaram atrás, e um lateral com alguma pujança ofensiva, seleção internacional grego, não é que a Grécia seja a Alemanha, mas pronto, já tinham tentado, havia uma expectativa que possa ser o lateral que dê profundidade ao Sporting no sistema do 4-2-3-1. É verdade. Terrível. Eu percebo isso, mas eu para mim, para mim a decepção, porque e aqui obviamente é aqui uma coisa mais pessoal, eu achava mesmo que ele ia pegar no Sporting. Eu achava mesmo, eu estava mesmo convencido, e como eu costumo dizer, eu não me interessa o que eles fazem para trás, porque depois é preciso, o que me interessa é a partir do momento em que ele veste a camisola verde e branca. Eu achava mesmo a partir de uma determinada altura, eu acho que ele não teve uma boa ação do Sporting. Nada, há ali momentos que ele começa, nós tentamos encontrar coisas positivas, depois percebe-se que não, ele sai da equipa titular, e a partir desse momento, quando entra, é sempre um terror. E há momentos em que ele entra outra vez e diz assim, já sei porque é que não quero que ele entre, realmente é por isto. Se tivesse que dizer um jogador para ser vendido, este gajo tem que sair do Sporting. Tem que sair, porque merece sair. Se for porque merece sair e porque eu acho que deu tudo de início ao fim, podia ser o Maxi, por exemplo, porque acho que foi um jogador que não falhou. Acho que teve ali, acho que até o próprio Diomande por tudo o que passou e depois também teve a questão da taça, da CAN, e que nem jogou grande coisa porque também teve o diferente treinador e mais outras coisas, mas provavelmente se for por merecer o Maxi, eventualmente o Yulman, são jogadores que efetivamente, claro que eu gostava que o Yulman continuasse cá, mas já sabemos que é como o Guiocas e portanto provavelmente o Maxi. Depois vou justificar. É o Pote. É o Pote. É porque mas eu não quero que o Pote saia. Já são demasiados anticorpos. Eu não quero que ele saia. Eu gosto muito do Pote e quero gosto muito dele. Terminar a falar do que se passou, do que está a passar. Mas aceito que ele possa não ser titular para o próximo ano. Isso não está tudo certo. Isso não é diferente. Mas já falamos disso. Já vamos falar sobre isso. Está bem. Figura da temporada, ou seja, dentro de toda a estrutura do Sporting, quem achas que é a figura da época? Talvez o médico invisível que não apareceu. Eu ia dizer isso. É o departamento médico. O departamento médico invisível que não apareceu, que não sabe nada. Sempre falado. É talvez a figura mais falada durante a temporada toda e parece que é um tabu. E que está tudo bem. E que está tudo bem. É um tema tabu do Sporting. Eu aceito que o Sporting não lance cá para fora boletins clínicos e não sei o que mais, essas coisas todas, ou diga só uma coisa. Mas para mim é o médico invisível. E não é o Barandas, não é uma piada com o Barandas. Pois. Que esse de invisível não teve nada e até devia ter estado mais vezes calado.
a memória que te vai ficar da temporada. A memória, vou-te dizer, há 2 momentos para mim que são... Bem, se escolher só um, eu há 3, mas se escolher só um, eu vou-te dizer que é o jogo com o Benfica, aqueles últimos 30 segundos estão-me completamente cravados podia ser com o Benfica, podia ser com outra coisa, por tudo aquilo que eu de repente percebo. O festejo, o VAR trouxe talvez das coisas mais terríveis para mim em termos de manifestações. Sim. Eu não consigo festejar o gol com a mesma facilidade hoje em dia que festejava antigamente, porque não sei se vai ser gol. E é das coisas que eu mais me irrita. É festejar um gol e depois voltar atrás. É mesmo terrível. E esse caso aconteceu-me aí. Aconteceu-me que eu festejei, agarrado a uns amigos meus na bancada, e depois de repente alguém me toca a dizer, olha, foi anulado, sento-me e vejo toda a jogada com o golo. Esse é. Mas há evidente que há 3 momentos. É esse, claro, e há 2 que são e que são 2 positivos, porque eu acho que devemos ter os negativos e também os momentos positivos. É, obviamente, os 5-0 em Alvalade contra o Bodo Glimt, pela forma como tudo aconteceu e porque parecia... Eu acho que esse é o momento. É o oposto do que aconteceu na Taça de Portugal. Na Taça de Portugal, tu parece que sabes que aquilo vai acontecer. E ali também sabias que aquilo ia acontecer. Parecia que estava escrito. Andou-se a semana toda a pensar, isto vai acontecer, nós vamos mesmo eliminar o Bodo Glimt. E o outro momento, para mim, é um momento muito pessoal, muito particular, porque sou daqui desta cidade, porque gosto muito da cidade de Gaia, do Porto, onde sou natural e habitante há 50 anos, mas foi o empate no Dragão para a Taça de Portugal, por tudo aquilo, o sofrimento que aquilo causou, não é por ser o Porto, quer dizer, o Porto também ajuda, eu tenho essa coisa, obviamente, a mim custam mais as rotas com o Porto às vezes que as rotas com o Benfica, é o que é, eu moro aqui, cresci aqui na década de 80, 90, respeito muito o Porto, fui muitas vezes ao Estado das Antas e ao Estado do Dragão com amigos meus, mas... foi provavelmente esses 3 momentos. Agora, o momento que porque eu tinha esperança que ganhávamos ao Benfica e fazíamos o último pressing sobre o Porto e ainda íamos para a taça lá. E ia colocar os últimos jogos, 3 ou 4 jogos que faltavam, a pressão adicional. Quando tu marcas aquele golo, conseguimos dar a volta num jogo que nem estávamos muito bem e, portanto, é muito marcante para mim. Sim. Eu temo que a memória que vai ficar é esta última, porque foi demasiado mal. A da taça, claro. É o que vai ficar. Desta temporada é o que vai ficar. Quando recordarmos a época 25-26, é o que se vai falar. Até pelo histórico que é perder com o Torriense, no momento da temporada que eu, como sportinguista, quero recordar. Não consigo colocar aqui mais nenhum que não a vitória com o Bodo Glimt, que eu acho que foi talvez a maior... já ganhámos ao City e ganhámos ao Paris Saint-Germain, mas a nível de massa humana, emoção... E do que ela representava. Claro, já para nem falar disso, já para nem falar disso. Já para nem falar disso. Lutar com já para nem falar disso. E basta pensar que o Arsenal ganhou-nos com um golo nos descontos na primeira mão. Se tivéssemos passado o Arsenal, iríamos jogar com o Atlético de Madrid, não é nenhum bicho-papão. Portanto, mas pronto, a vitória com o Bodo Glimt, para mim, é o momento que eu quero recordar, até pela exibição, que acho que foi talvez a exibição perfeita que o Sporting teve esta temporada. Para terminar, quero falar do que está a acontecer agora e o que aconteceu no pós-final da taça. Sim, tu estavas lá na tribuna. Eu estava do outro lado. Eu estava lá do Torriense. Mas o que é que só me apercebi depois. Só me apercebi depois nas imagens que vi, nas coisas. Mas o que eu acho impressionante nisso tudo é que há vídeos, acho que nos WhatsApps da vida, eu já vi o vídeo da descida dos jogadores, há um vídeo gravado com tudo e com os insultos, e o que eu achei impressionante é que insultaram-se Pote, Soares e Trincão. E eu vou-te dizer, eu até vou-te dizer aqui uma coisa, e eu até compreendi, entre aspas, que tu insultasses o Rui Borges. Compreendia no sentido, claro, se tens que me mandar umas parboices para o ar, e uma coisa, e quero já distinguir aqui uma coisa, insultar, mandar umas bocas, isso está tudo bem. Chegar ao ponto de eles terem que pedir para tirar as famílias, isso para mim é completamente impensável. Agora, quando vi que Pote, no vídeo vê-se perfeitamente, Pote, Soares e Trincão são os mais, eu vou-te dizer, olha, eu acho que o Pote está a ser massacrado por várias coisas, e uma delas... porque era adepto do Porto. E continua assim. Não, mas eu já nem me lembrava disso. Mas a questão de depois ele Instagram e fazer o repost da festa deles e não sei o que mais, depois retirar. Eu acho que isto está a ser massacrante para ele, além de tudo o resto que anda a acontecer. Tudo bem. Mas não faz sentido um jogador que tem títulos até dizer que chega. E faz falar disso. Trincão, o gajo carregou a equipa às costas, não se lesionou. Mas este ano toda a gente se lesionou menos o Trincão. Chegamos a brincar aqui. Igual. E no ano passado, chegamos a brincar aqui por causa do PT, o personal trainer que ele tem.
Pá, e Soares, as declarações da mulher dele ainda são mais notáveis. Pá, como é que é possível tu fazeres uma coisa desta? Além do mais, em campo, Soares tinha sido dos menos maus. Pá, eu não consigo perceber. Agora, quem está ali para fazer aquele tipo de ações é que é completamente diferente chegar ao final do jogo e dizer faz isto, é correr e insultar. Pá, isso todos nós fazemos, eu também faço. Hoje em dia menos do que que fazia noutras vezes, está tudo certo. Agora, chegar ao ponto de quase de uma potencial agressão, não consigo compreender. E também dizer uma coisa que é, já sei que muita gente, eu não tenho nada contra, já disse isto várias vezes, o estádio de futebol do Sporting tem 52 mil lugares. Toda a gente tem direito a ver ao futebol como quiser. Há os que querem ver nos Lion Seats, há os que querem ver do outro lado sem Lion Seats, querem ver nas cadeiras, outros querem ver de pé, uns gostam de pirotecnia, outros não gostam de pirotecnia. Todos têm direito a estar no estádio de futebol. É evidente que no dia, e eu já disse isto, que quiserem transformar o estádio de Alvalade só em pessoas que só queiram ver sentadas e que só queiram adeptos do Sporting, clientes de Portugal, e que só porque podem pagar mais, e eu estou à vontade, eu posso comprar lá em Seat, tenho dinheiro para comprar lá em Seat, não sou rico, mas tenho dinheiro para comprar lá em Seat, mas não é aquilo que me interessa, mas aceito que as pessoas queiram. Mas se quando quiserem transformar nisso, pá, eu deixo de ir ao futebol, como já disse aqui, porque eu acho que tem que haver espaço para todos. Agora, isto não tem nada a ver com claques. O que eu vi de apoio em Alvalade no Estádio Nacional foi talvez dos piores apoios da história que eu vi. Foi absolutamente degradante. Não me interessa se é por falta dos grupos de apoio que depois não vão às... mas depois estes não estão nas modalidades, depois a seguir os pavilhões estão vazios, mas só estão cheios nas... Pá, não me interessa. Resolvam a porcaria. Todos têm direito. No dia em que tirarem o apoio popular e tão importante, e se quiserem transformar, como no Real Madrid, em que no outro dia foram lá tirar as bandeiras e que naqueles lugares só podem estar desde que não falem mal da direção, pá, não contem comigo para o futebol. Prefiro ficar na mata. Eu não, porque eu não consigo ficar na mata sem ir ver ao jogo. Por muito que um amigo meu, o Diogo Cosme, levou o filho, pai, fantástico, só para ver, não tinha bilhetes, ainda se tentou arranjar. Eu não conseguia fazer tal feito absolutamente fantástico dele. Mas, quando quiserem transformar nisso, porque eu vi um apoio inacreditável. Não faz sentido. Obviamente o jogo não ajudou, mas tudo o que levou ao jogo, a questão dos bilhetes, foi tudo mau. Pronto, já nem quero ir por aí. Certo. Quero falar da questão do pote. Certo. Eu volto a dizer, insultar, ir para as redes sociais, perder tempo a insultar... Não consigo perceber. Deixa-me dizer isto. Perder tempo a insultar adversários já não me entra na cabeça. Exatamente. Perder tempo a insultar sportinguistas nem sequer consigo compreender alguém que pega no telemóvel e diz um tweet a chamar burro este sportinguista. É estúpido. É perder tempo, é mesmo de quem não tem filhos. Portanto, fazer isto é parvo. Ir ao estádio de futebol, insultar a família de jogadores de futebol é uma coisa... Eu nem sequer consigo compreender o raciocínio que vai na cabeça de alguém. Eu espero que... E aliás, se alguém o fez... e é ouvinte do canto do Sporting, que deixe de o ser. Porque eu nem sequer consigo compreender o raciocínio que vai na cabeça de alguém de o Sporting perdeu com o Torriense, eu vou insultar a mulher do Luís Soares. Há aqui 2 ou 3 passos neste raciocínio que eu não consigo compreender o que é que falha aqui. Insultar o Pote. Até porque não há raciocínio. Não há. Percebes? Há aqui 2 ou 3 níveis. A não ser que a mulher do Soares tivesse se virasse para ele e dissesse chamasse a não ser que a mulher do Soares a não ser que a mulher do Soares estivesse a dizer ao Soares para marcar autogolos, aí eu conseguia dizer, não. Agora, pronto. Há aqui raciocínios que me falham. Insultar o Pote pelas exibições, criticar o Pote, que nós criticámos aqui muito, pelas exibições que ele teve, aí desde que vai à seleção em março até ao final, justo. Foi deplorável. Nada Rui Borges até tem mais culpa que o Pote, que o Luís Guilherme devia ter sido muito mais vezes titular na reta final do campeonato. Tudo bem. Não respeitar o Pote, que é talvez o jogador do Sporting mais titulado da história moderna, digamos assim. Tem 3 campeonatos, tem a melhor presença do Sporting na Liga dos Campeões, tem 2 taças, de Supertaça, Taça da Liga. É não respeitar o homem Pote que tanto deu ao Sporting, que jogou lesionado. Pronto, isto para dizer o quê?
podemos criticar. Eu até acho que o Pote deve sair do Sporting, não porque não tenha condições para ser útil ao Sporting, mas porque neste momento já só vamos denegrir a imagem de um dos jogadores. Nós há uns tempos fizemos qualquer coisa do género, quem são os jogadores mais importantes do Sporting no século XXI, e chegámos à conclusão que tem que ser o Pote. Já estamos a fazer aquilo que, por exemplo, o Benfica fez ao Pizzi, e eu já não quero isso. Portanto, há aqui qualquer coisa que falha aos sportinguistas. Desde que o Pote veio para o Sporting ganhou 3 títulos. Antes do Pote vir para o Sporting ganhou, em 20 anos, ganhou 2 títulos. Portanto, temos que ter também um bocadinho de noção que não... Sem dúvida. Não é? E criticar está tudo bem, e ele devia estar no banco na Taça de Portugal e nas últimas 4 ou 5 jornadas devia ter sido suplente. Mas aí a culpa não é do Pote, é do Rui Borges. Claro. Portanto, há aqui alguns princípios que fiquei um bocadinho triste com o sportinguismo, porque isto são coisas que nós víamos noutros clubes, não é? Aquelas, infelizmente, que já ultrapassamos. Achávamos nós que já tínhamos ultrapassado. Bem, vamos embora? Vamos acabar. Deixa-me só dizer uma coisa, este é o 32º episódio. É? É porque tu mandaste as estatísticas e falámos disso, e eu também estava a fazer, porque eu gosto disso. Não, como é o último episódio, pelo menos esta temporada, depois logo se vê o resto, mas 32 episódios, centenas de milhares de visualizações. Depois, vocês quiserem divulgar os números, não vou estar a dizer porque não me diz respeito. Obviamente eu sou convidado aqui, mas são muitas centenas, largas centenas de milhares de visualizações, obviamente no YouTube principalmente, mas no áudio. E obviamente, primeiro, agradecer ao 00 pelo convite. O 00 sempre teve um cantinho especial para mim, não só porque é na minha cidade, esse é o ponto número 1. Mesmo não digas que eles vêm cá fazer espera. Não digas qual é a cidade. É do norte. É a cidade. Na esse margem é um ponto de Gaia, número 1. Amigos. Depois, porque há muitos anos, quando conheci pela primeira vez o Luís, eu tive, ainda lá está, uma coluna que era um espaço que o Luís e que o 00 me proporcionou para eu poder escrever, e desde sempre eu depois escrevi muito pouco e ainda escrevi lá alguns textos e lá estão. E depois tive aqui a felicidade de conhecer pessoalmente e de fazer aqui estes 32 programas, com muitas alegrias e também algumas tristezas, também com malta de outros clubes, como o caso, por exemplo, do César, que foi campeão, que espero que para o ano não aconteça, verdade. E acho que devia de se mudar o croma, se voltarem os cantos para o ano, devia de ser da cor do campeão. Exatamente. Portanto, o croma devia de ser azul, para eu poder finalmente trazer as minhas camisolas verdes e brancas e não andar sempre de preto, parece que estou no funeral, que é o que aconteceu esta época. E agradecer também ao Sal e a toda a gente, e agradecer-vos apesar de tudo, não é uma época como a Cristiano, mas não podia terminar por deixar vencer o canto do Sporting 32. Vai continuar na próxima época, não estou a dar aqui nenhum segredo, e vai começar muito mais, ou seja, vai começar no início da época, não é como este ano, começou um bocadinho mais tarde, exatamente, e era para começar em outubro, e depois eu até apanhei Covid e tive que começar mais tarde até. Portanto, vai regressar, foi um tremendo sucesso, os 3. Ainda vai haver mais um episódio. Ainda vai haver um com os 3, não é? Vai haver um episódio especial, exatamente, vai haver um episódio especial. Eu queria em princípio será para a semana, vou assumir que é para a semana, mas não tenho a certeza, porque eu também tenho estado ausente aqui do 00. Portanto, vai voltar. Agradecer ao Pedro. Nós não nos conhecíamos, eu conheci o Pedro das redes sociais, mas acho que tivemos aqui uma boa química, os dois. Esperemos que para o ano possamos estar aqui a festejar títulos e não só grandes exibições. Se não faço do César refém, ali na casa de banho e olha, não sai de lá. Mas sim, foi um gosto. E obrigado a todos aqueles que foram comentando, gostem ou não gostem. Sim, e houve alguém que me disse que eu passava muito tempo ao telemóvel, eu hoje tentei, só fui ao telemóvel. Também, mas às vezes é preciso ir ver, às vezes é verdade. Podia ter trazido noutras coisas. Não, eu tenho. César, sabes que eu tenho que ter sempre alguma coisa. Eu há bocado era para dizer, espetacular o que trouxeste. Isto é uma coisa para prender os cabos, não é? E eu não consigo, tu sabes, César, tenho a caneca, quando estou a gravar o mercado, tem que ter sempre alguma coisa na minha mão. Eu sinceramente acho que fica bem, porque tem que ser uma coisa também natural, como as pessoas estão. Muito natural. Ora bem, formal já chega ao dia a dia. Vem aí o Mundial, portanto sigam o 00 também, vamos ter os nossos episódios do Mundial. Esperemos que o Mundial faça esquecer aqui esta reta final de temporada ao Sporting. Pedro, um gosto, um grande abraço. Voltaremos então no início da próxima temporada. Ainda haverá mais um episódio que será diferente, em moldes diferentes, depois nós anunciamos mais lá para a frente. Eu despeço-me, é o meu último canto do Sporting desta temporada. Em princípio estarei cá para a próxima, vamos ver. Como é que é? Esperemos que este canto seja tão mítico como o Cantinho de Moraes. Obrigado, sportinguistas, e um ótimo verão.